Mês que vem começam as aulas em muitas escolas e aí mães e pais têm uma missão: preparar a garotada para o primeiro dia. Tanto quem já estava na escola quanto quem vai pela primeira vez. E a gente sabe que tem criança que dá trabalho nessa hora. Sobre esse assunto que eu converso agora com a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Tudo jóia. É bom já ir começando a preparar a garotada? Pois é, as férias são excelentes, é uma oportunidade para as crianças descansarem, para fazer aquilo que elas não conseguiam fazer durante o período de aula. No entanto, a gente não pode esquecer da famosa rotina. Se perde toda a rotina durante as férias, o período de adaptação nas primeiras semanas, ali, primeira e segunda semana de aula, fica muito mais complicado. Então, aquela criança que durante o último mês de férias vai dormir muito tarde e precisa acordar muito cedo no outro dia, com certeza vai dar um pouco mais de trabalho também. Qual que é o tempo ideal para já ir colocando a rotina certinha? Pelo menos nos últimos 15 dias de férias. Então, já comece a dormir mais cedo, acordar mais cedo se isso for necessário, né? É importante também. No período de férias, a gente não tem regra para nada, não é? Então, as crianças elas têm o tempo livre para fazer aquilo que elas querem, então acaba que o cérebro dessas crianças fica um pouco mais preguiçoso. Então, se nos últimos 15 dias a gente der um pouco mais de trabalho para o cérebro dessas crianças, então incentivando atividades que exercitem, né, de certa forma, esse órgão do nosso corpo tão importante, vai ser mais fácil o período de adaptação, tanto para a aprendizagem dessas crianças, quanto para o rendimento escolar ali nos primeiros meses de aula. Então, por exemplo, a criança que estuda de manhã, é legal já ir acordando no horário de entrada, certinho, aliás, no horário que tem que começar a se arrumar para entrar. E aí dá atividade de manhã. A criança à tarde faz isso também? Isso mesmo. Então, assim, a criança que, por exemplo, nas férias vai dormir 1 hora da manhã, 2 horas, né? Então, já começa a diminuir esse período de acordado aí. Vai dormir mais cedo, consequentemente, no outro dia. Tenta levantando um pouquinho. Não é assim que todo dia eu preciso acordar 6 horas. Então, amanhã já vou começar a acordar 6 horas. Não. Amanhã você começa a acordar 8h30. Depois de amanhã, 8 horas. Depois 7h30, 7 horas. Até dar aquele horário que a criança acordaria. E daí tentar ficar pelo menos 4 dias antes de começar as aulas acordando a criança naquele horário habitual de acordar todos os dias. E dar atividade para a garotada fazer. Então, assim, olha, incentiva a leitura nesse momento, porque tem mãe que acorda a criança bem cedinho, dá o café da manhã, daí a criança passa a manhã toda deitada assistindo o desenho, por exemplo. Não resolve. Não adianta nada, ela vai ficar sonolenta do mesmo jeito. Então, acordou cedo, tomou o café da manhã, faz aquilo que faria para ir para a escola. Se é acostumado a tomar banho, então toma o banho, né? Dá uma atividade de leitura, tenta incentivar a questão da leitura, a questão da escrita. Tem um monte de livros que são de completar. Esses livros de completar, eles são uma ótima alternativa aí para esses momentos. Então, a criança ela pensa que está brincando, que é um momento de descontração, de diversão, no entanto, é um momento que ela está exercitando o seu cérebro. Agora, a garotada é muito esperta, né? Vai falar, mãe, mas eu não tenho aula amanhã, por que eu tenho que levantar cedo? Então, aí a gente precisa explicar, olha, porque senão, quando começar as suas aulas, vai ser muito mais difícil você acordar. Sempre jogar limpo com a criança, né? Não é aquela coisa, porque sim, mas porque sim, né? É um pouco complicado e eles não entendem. Então, se você for explicando, olha, porque vai ser muito mais fácil, você não vai sofrer tanto, porque é terrível. Primeira semana de aula de uma criança que não teve rotina durante o período de férias é muito ruim. Eles ficam com muito sono durante o período escolar e depois eles chegam em casa, depois, né? Por exemplo, a criança que estuda de manhã chega em casa, depois do almoço eles dormem a tarde toda. Então, é um período bem complexo para adaptação. E 2 semanas já na rotina certinha são suficientes? Isso. Então, tentando assim, começa, né, com 2 semanas, gradativo do jeito que eu disse. Depois, 4 dias tendo aquela rotina fixa, já é suficiente. E a criança que nunca foi à escola? Aí tem outro grande problema, principalmente quando a criança é muito pequena. Porque o que ela escuta? Ai, coitadinho. Ai, mas já vai para a escola. Ai, mas ela podia ficar, não sei o quê. Então, a gente tem esses hábitos de ficar falando, coitado, porque é muito cedo, porque é muito pequeno. Não é assim, né? Nós sabemos que hoje, por lei, a criança com 4 anos de idade, ela precisa estar matriculada em uma escola, né? Então, aos 4 anos, ela precisa frequentar
frequentar uma escola. Então, não tem essa de é muito novinho, coitado, vai sofrer. Não vai sofrer. Esse período é muito importante para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, quanto mais cedo ela for à escola, melhor será o seu desenvolvimento. Não vai enjoar de estudar, como diziam antigamente, né? Não enjoa e não tem perigo nenhum, não é? O grande problema são aquelas mães que ficam fragilizadas com esse período. Então, a mãe começa a colocar coisas na cabeça da criança. Falar, nossa, mas como assim, né? Tem mães que não incentivam, tem mães que ficam falando assim, mas ele é tão novinho. Filho, mas olha, você vai ter uma professora, fica tranquilo que você vai ter uma professora muito boazinha. Então, esses tipos de comentários são desnecessários, principalmente para uma criança que nunca frequentou a escola. Porque se você fala assim, filho, você fica tranquilo que a sua professora vai ser boazinha, então quer dizer que ele pode ter uma professora bruxa. Né? Então, esse tipo de comentário, ao invés de auxiliar a criança no momento da adaptação, só vai causar mais preocupação, ela vai ficar ansiosa por aquele momento. E essa ansiedade pode trazer aquelas crises de choro, que tem criança que chora um mês, tem criança que não deixa os pais irem embora, né? Precisa ficar ali junto. Então, esse incentivo dessas crianças pequenas que nunca foram à escola é muito importante. Então, tira essa coisa de sua professora vai ser boazinha, você vai ter muitos amigos muito legais, porque se você faz muito comentário, ela pode imaginar o contrário. Né? Então, se a gente tira esse tipo de expectativa da criança, é muito melhor que ela descubra lá o que é a escola. A criança trabalha muito com instinto, né, nessa idade, quando é muito pequenininha, assim. E ela percebe a insegurança da mãe? Percebe. As crianças, ela tem esse vínculo com a mãe é muito forte, né? Principalmente as crianças que vão à escola e ainda usam fralda e chupeta. Então, a chupeta e a fralda, né, esses dois instrumentos aí de auxílio, né, dos pais, a gente deve evitar de tirar nesse período de adaptação. Então, primeiro esperar a criança se adaptar, porque é um vínculo que ela tem com a mãe. Então, a questão da chupeta, se você tira tudo de uma vez, ainda coloca a criança na escola, longe da mãe, vai ser muito mais difícil esse período de adaptação, né? Então, e a mãe precisa ser muito firme, sabe? É difícil, a gente que teve filhos sabe que é complicado você chegar, colocar a criança né, entregar para a professora, virar as costas e sair. Então, a gente precisa ser muito firme nesse momento, porque a criança ela vai te testar, né? E você precisa explicar para ela que é importante, e ela precisa ver que você está seguro de estar deixando essa criança com uma pessoa que você não conhece e que ela também não conhece, né? Agora, essa história de ficar lá, demora meia hora para dar tchau, para beijar e para explicar, não sei o quê. Não. Tchau, agora você vai para a aula e vai estar tudo certo. No momento certo, a hora que terminar a sua aula, eu estarei aqui para buscar. Mas você espera ali? Não, eu vou te buscar quando acabar a sua aula. Né? Não é bom nem mentir para a criança. Não, porque se a gente mente, as crianças elas criam essas expectativas da gente estar ali. Né? Então, elas não vão prestar atenção naquilo que precisa, não vão fazer as atividades da maneira correta para ficar prestando atenção se você está ali naquele momento ou não. Então, é importante a gente sempre ser firme e seguro nas nossas respostas também. Agora, tem aquela questão da ansiedade também, né? Tipo, ano que vem você vai para a escola. Não, esse ano você vai para a escola. Dia tal você vai para a escola. Não precisa, né? É tudo isso que gera esse momento de adaptação tão complicado ali, principalmente dessas crianças que nunca foram à escola, né? E depois aquelas crianças que foram à escola, tiveram algum problema no ano passado, retorna na escola, a mãe fica as férias inteiras falando, mas se você fizer tal coisa, não sei o quê, sabe? Esse tipo de ansiedade é muito prejudicial, principalmente para os primeiros meses de aula. Então, tenta agora relaxar, não falar mais sobre professora, sobre amigo, sobre escola, que vai dar tudo certo quando retornar, né? Agora, e aquela criança que foi para a escola no passado e não quer ir de jeito nenhum esse ano? Pois é. Por lei, a criança ela é obrigatoriamente, né? Então, ela precisa estar matriculada em alguma escola. Então, isso precisa ser falado para as crianças. Se você fala assim, tá bom, então depois a gente conversa sobre isso. Não existe conversa. A criança precisa ir para a escola. E tem outro ponto importante também, que às vezes a criança ela não quer ir para aquela escola que você matriculou. E isso precisa também ser deixado bem claro, que a criança está naquela escola porque ela precisa ir naquela escola. Né? A escola que talvez você tenha escolhido para ela não seja a escola que ela quer frequentar, mas essa escolha não é dela. Né? Essa escolha é dos pais, é dos responsáveis. Né? Então, isso a gente precisa deixar bem claro. A criança, geralmente, que não quer ir à aula, né, ir à escola por algum motivo,
Esse motivo pode ter sido decorrente de algum tratamento que ela recebeu na escola, da professora, ou se não dos amigos. Então, a gente precisa investigar o que aconteceu. Quando a criança começa a falar, não quero ir na escola, não quero ir, quero mudar de escola, então você sempre conversa, né? Tenta saber aquilo que aconteceu e chegar nessa escola, conversar com os responsáveis da escola, né, para que eles saibam do que está acontecendo, que com certeza a equipe da coordenação, né, a equipe diretiva da escola vai dar um encaminhamento bom para isso. O que acontece também é assim, da criança estudar até certa idade numa escola que tem só infantil e aí ter que trocar de escola. É legal preparar, conversar antes ou só falar, não, é uma nova escola e... Isso, é bom, quando a criança já está em uma escola e passa para outra escola, é bom que os pais levem a criança para conhecer a escola. A mesma coisa a gente fala para os pequenos, porque principalmente aqueles que nunca saíram de casa, que ficaram em contato com o pai e com a mãe ali em todo momento, né? Então, leva até a escola, mostra a sala de aula, mostra o parque, mostra quanta coisa legal que tem na escola. Só que sem enfatizar muito o legal da história, sabe? Olha, você vai ficar aqui, olha, você vai fazer tal coisa ali. Só isso, ponto. Se for possível conhecer a professora, também é bom, porque as professoras elas estão preparadas, inclusive, para fazer essa recepção para as crianças antes de começar as aulas, né? E é, assim, uma forma de quebrar o gelo, porque às vezes a criança ela tem uma expectativa muito grande, se ela não conheceu essa escola antes, né, do primeiro dia de aula, pode ser que ela fique um pouco frustrada, ou se não, que ela estava esperando muito menos e ela fica maravilhada com a escola, sabe? Tem os dois pontos. Então, por isso que é importante essa visita antes de começar as aulas numa escola nova. E sempre estar atento às reações dos filhos, Sempre estar atento e sempre conversar sobre aquilo que acontece. Não de maneira incisiva, né? Sempre você tem que mostrar o que você é companheiro e que você vai entender tudo o que acontecer. Seja essa coisa boa ou ruim, você está ali para compreender e para ajudar a chegar no melhor consenso. Legal. Muito obrigada mais uma vez.